você pode ter certeza que o nosso Deus vai iluminar a sua vida poderosamente. Nós vamos ler 2 Crônicas 34, versículo 14. Mas antes, olha para mim, por favor, para você entender a história do rei Josias. Ele foi filho de Amon, e o pai dele não fez o que era reto perante Deus, mas ele não seguiu o mau exemplo do pai. Ele olhou para Davi e seguiu o bom exemplo de Davi. Ele começou a reinar muito cedo, ele tinha 8 anos, e ele começou a fazer as coisas certas. Só que ele não tinha acesso à palavra de Deus. Nessa época não existia a Bíblia impressa como hoje. Não tinha a facilidade que nós temos hoje. Hoje você tem as Bíblias baratas. Hoje você tem Bíblias no celular. Hoje o que não faltam são Bíblias. E ele pediu para que restaurasse o templo. E quando foram restaurar o templo, acharam o Pentateuco. Você sabe o que é o Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés. Então foi achado o Pentateuco. E eu queria que você acompanhasse como isso mudou tudo, como isso trouxe um avivamento na época do rei Josias. Ele já vinha procurando fazer o que era certo, mas quando ele tomou conhecimento do Pentateuco, da lei, da palavra de Deus, mudou tudo. E eu queria meditar com vocês sobre isso. Eu vou ler um pouquinho hoje mais do que o de costume, mas nós vamos ler do versículo 14 ao 28. Diz assim: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã o escrivão fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, o que é que ele fez? Rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e Aicão, filho de Safá, e Abdom, filho de Mica, e a Safá o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo, deixa a Bíblia aberta, mas eu quero te explicar isso aqui. Quando começaram a reformar o templo, acharam Pentateuco e trouxeram para o rei, e ele pediu para que lessem a palavra de Deus para ele. Quando ele começou a ouvir, que ele entendeu
que o povo estava fazendo as coisas erradas e que ia vir juízo de Deus, ele rasgou as vestes. Impactou ele. Ele vibrou com aquela palavra. Aquela palavra mexeu com ele. Ele só tinha 5 livros da Bíblia. Você sabe que a Bíblia são 66 livros, escrito em 1100 anos por 40 autores diferentes, de culturas diferentes, em épocas diferentes, mas toda a Bíblia escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. Todos que se levantaram contra a Bíblia, em todas as gerações, caíram, e a Bíblia continuou de pé. Todos que quiseram acabar com a Bíblia, se acabaram antes, e a Bíblia continua poderosa e viva. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem limites. A Bíblia é algo tão poderoso. A Bíblia é o próprio Deus, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus. O mundo vai ser julgado pela palavra de Deus. Só que no passado não tinha essa facilidade de hoje. Mas o rei e o sacerdote tinham que ter acesso à palavra, e eles estavam distantes da palavra, por isso que vinham errando. Ontem nós tomamos conhecimento que o mundo chegou a 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões de seres humanos. Por que o ser humano sofre? A Bíblia responde: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Hoje tem muita Bíblia, mas tem muito desprezo. Hoje tem muitas Bíblias e tem poucos ouvidos para ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Existem muitas vozes nesse mundo, e as pessoas querem ouvir as vozes do mundo e não a de Deus, e ficam acreditando em mentiras, que todo mundo é filho de Deus, que o inferno é aqui, que existe purgatório, que o diabo não existe, que a Bíblia foi escrita por homens, é do homem, não de Deus. Mas a Bíblia fala tudo o contrário. A Bíblia não fala que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura. Filho de Deus é quem nasce de Deus. Filho de Deus é quem é gerado pelo Espírito Santo. Filho de Deus tem que fazer a diferença nesse mundo. A palavra de Deus, ela é o maior tesouro que existe na terra. Hoje você vê as pessoas deixando a Bíblia largadas. Hoje você vê as pessoas deixando a Bíblia aberta no Salmo 23, 91. Hoje você vê as pessoas desprezando a palavra de Deus como nunca. E quanto mais você se afasta da palavra de Deus, mais você se aproxima do erro. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais você se afasta do pecado e do erro. Então, ou a palavra de Deus vai te afastar do erro, ou o erro vai te afastar da palavra de Deus. O diabo odeia a palavra de Deus. Por isso que é o livro mais perseguido, é o livro mais queimado, é o livro que é perseguido no mundo inteiro. Mas é o livro mais vendido e mais traduzido para todas as línguas. E é o livro que vem permanecendo de geração em geração. Passa tudo menos a palavra de Deus. Se você enfrentar o diabo com a palavra, com o que está escrito, você vence como Jesus venceu. Nós nos alimentamos da palavra. Você quer ter fé? Não adianta orar. Não adianta pedir para alguém orar para você ter fé. Você quer ter fé? Ela vem de ouvir a palavra. A palavra é que fortalece. A palavra é que edifica a igreja, que anima. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é que mudou minha vida. Um dia, um filho de Deus pregou a palavra para mim, e os meus olhos se abriram. Por isso que a minha vida hoje é pregar a palavra de Deus. Então você tem o rei que vinha fazendo as coisas certas, diferente do pai,
mas não tinha o conhecimento da palavra. Quando teve o conhecimento, rasgou as vestes, mandou consultar a mulher de Deus. Não era o profeta nessa época, era uma mulher que profetizava. Nós temos muitas mulheres na Bíblia que foram usadas por Deus, e nós temos muitas mulheres hoje que são usadas por Deus. E a Bíblia diz assim no versículo 22: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tacate, filho de Aras. Você vê aqui vários nomes. Aqui não é o que faz a diferença. Guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito, e ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro como? Em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta palavra, com esta resposta ao rei. Olha para mim, por favor. Você entendeu? Ela consultou a Deus, e Deus disse assim, para os mensageiros: avisa o rei que leu essa palavra, que o Senhor viu ele rasgando as vestes, chorando, se arrependendo, e diga para ele que o mal vai vir sobre a terra, não tem jeito, mas ele pode ficar em paz, que eu vou guardar ele. O que eu entendo aqui? Esse mundo vai pegar fogo, esse mundo está entesourado para o fogo. Esse mundo já foi destruído com água na época de Noé. Deus jurou que não seria mais com água, e disse que o mundo estaria entesourado para o fogo. Esse mundo está perdido. Bispo, e por que eu só prego o evangelho? Porque quando eu prego a palavra, é dessa pregação que a pessoa se enxerga, é nessa pregação que a pessoa muda, que a pessoa se arrepende, que a pessoa se volta para Deus, que a pessoa é salva. Por isso que eu prego a palavra. Enquanto nós vivermos nesse mundo, se guardarmos a palavra vai nos guardar. Pode acontecer o que for, Deus vai nos poupar, nos preservar. Como diz em Apocalipse 3, versículo 10, deixa eu colocar no telão, coloca para mim, por favor. Diz assim, porque eu vou voltar, deixa a sua Bíblia aberta onde estava. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso aí foi o Senhor Jesus que falou para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:10. Então, você guardou a palavra, você amou a palavra, você obedeceu a palavra, você medita na palavra, você tem a palavra como regra de vida. Fique tranquilo, que essa palavra nunca falhou. Ela tem riquezas para todas as áreas da sua vida.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tudo que o diabo destruiu, desde a alma, qualquer coisa na sua vida, a palavra restaura. Só que Josias só tinha 5 livros, ouviu a palavra e rasgou as vestes e mudou. A minha tristeza é saber que tem gente aqui que já ouviu tantas palavras e não muda. Ouve tantas palavras e não larga o pecado, não larga o erro. Tem gente que está largando a palavra, está largando a igreja por causa do erro, mas não larga o erro por causa da palavra. É uma pena que você não deixa essa palavra te lavar. É uma pena que você não deixa essa palavra te mudar. Quando você medita na palavra, quando você lê a palavra, Deus vê a sua sinceridade, a sua intenção, se há verdade em você ou não. Eu sei que tem gente que está aqui para ouvir a palavra, ela ama a palavra, ela é guiada pela palavra, ela se fortalece com a palavra. Uma palavra, às vezes você está atribulado, você vai na Bíblia, um versículo salta aos olhos e te enche de esperança, de alegria, de força, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, é o pão nosso de cada dia. E eu quero te encorajar a obedecer essa palavra, eu quero te encorajar a ler essa palavra todo dia. Quem lê a Bíblia todo dia? Que bispo, todo dia eu leio a palavra de Deus. Faz assim, levante a mão, faz assim. Eu fico feliz com isso, mas fico preocupado com você que não lê a Bíblia todo dia. É todo dia, não é um dia sim, o outro não, é todo dia. Para mim isso é sagrado, não só uma vez por dia, mas pelo menos uma vez por dia, todo dia você pode ler. Não seja um cristão relaxado. Não importa quando você vier para a igreja, não importa o pastor que está fazendo culto, você pode se identificar mais com um pastor do que com outro, mas por favor, o que abençoa a sua vida não é o pastor que está aqui, é a palavra que ele lê, é a palavra que você coloca em prática. Nós cantamos, nós louvamos, tudo isso é importante, mas não adianta cantar, louvar, se não tiver o quê? A palavra. O que muda a sua vida, o que transforma, o que abre o seu entendimento é a palavra. Quando você vier na igreja, confira se o pastor está lendo o quê? A palavra, porque você não vai comer na mão de ninguém, você não vai ser influenciado por ninguém, você influencia, mas você não é influenciado, ninguém me engana, sabe por quê? Por causa da palavra. Ame a palavra, não importa se sou eu, se é o pastor A, o bispo B, não importa. O que importa é que ele está pregando a palavra. Você pode gostar muito da gente, se você não põe em prática, não adianta nada se gostar da gente. Não adianta nada. Mas você pode estar aqui pela primeira vez, mas se essa palavra mexe com você e você se entregar a Jesus, você vai nascer de novo, você vai ter o Espírito dele, você vai ser filho, você vai ser salvo. Essa palavra vai poder te salvar, te fortalecer e mudar a sua vida. E basta um toque do Espírito Santo para abrir seu entendimento e você se curvar para essa palavra e deixar essa palavra guiar você. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Essa palavra é tudo. Esse é o maior tesouro, o que temos de mais valor. Guardar a palavra não é guardar numa prateleira, não é guardar numa estante, em um cofre. Guardar a palavra é guardar no coração e praticar ela e colocar em prática. É isso que Deus quer saber. Tanto Deus quanto o diabo está agora olhando para você, para ver o que você vai fazer com a palavra que você está ouvindo. Se você não vai fazer nada, para o diabo está ótimo você ter vindo aqui hoje, porque você não vai mudar, você não vai largar seu erro, seu pecado. Para o diabo está ótimo, porque o que você está ouvindo está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Mas se você der ouvido e mudar, para Deus vai ser ótimo, porque Ele tem muita coisa para te dar, e sua vida vai ser salva. Amém? Eu não posso obrigar, Deus não trabalha obrigando, não existe obrigação na igreja. Deus instrui, Deus orienta, Deus mostra o caminho. Quem quer se dar mal, desobedece, quem quer se dar bem, obedece. Ei, se mentiram para você, eu estou pregando a verdade para você. Não é todo mundo que vai para o céu, o inferno não é aqui, não morreu e acabou, não são essas verdades que estão na Bíblia. O inferno é bem diferente daqui, não morre e acabou, porque todos que morreram antes de nós estão vivos, e eu não sei quando vai chegar a sua hora de partir desse mundo.
Mas eu fico feliz, porque em vida você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus. Tomara que você se submeta, entregue seus caminhos a Jesus, obedeça essa palavra, e você vai ver o poder dessa palavra. Eu duvido você obedecer essa palavra e não mudar de vida. Duvido. Só se você não colocar Deus em primeiro lugar, só se você não obedecer, só se você for rebelde. Mas se você obedecer essa palavra, não sou eu que muda a sua vida, não. É o próprio Deus que muda a sua vida. E quando você lê a palavra te lê, ela mostra os seus erros, as suas falhas. Você sabe o que está errado na sua vida. Josias, quando leu, na hora falou: estou errado, temos que consertar o erro. Já tinha consertado muita coisa, mas ainda faltava algumas coisas. E é com você que eu estou falando agora. É com você que Deus está falando agora. Você que em algumas coisas você mudou, mas tem muitas coisas que ainda não mudaram na sua vida. Ou talvez poucas, ou talvez uma coisa está faltando para você ser salvo. E você sabe o que é. Talvez ninguém saiba, ou quem convive com você sabe. Mas tem uma coisa que você sabe que Deus não aprova, ou mais coisas. E como Josias, hoje você quer se entregar a Deus e consertar a sua vida com Ele, para que haja salvação. Houve um avivamento, uma revolução. Coloca o versículo 31 para terminar. 2 Crônicas 34, 31. E pôs-se o rei em pé. Olha só. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguir ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. O que está escrito nesse livro aqui pode salvar você eternamente. Pode vir o que for nesse mundo, se você estiver nessa palavra aqui, você está guardado, protegido. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Tem gente que acha que Deus se esqueceu dela porque está passando pela luta. Mas eu vim aqui hoje como profeta de Deus te dizer: não é o fim, é um processo. O Senhor está te moldando. No meio da tempestade está forjando em você um caráter aprovado, uma fé verdadeira. Você não pode se afastar da presença de Deus só porque as coisas ficaram difíceis. Não, é agora que você precisa se firmar mais ainda. A tua luta é grande, mas a tua vitória vai ser maior. Não perca o foco. Não ouça a voz do inimigo que tenta te fazer parar. Lembre-se, o diabo não ataca quem está parado. Ele persegue quem está avançando. Deus está contigo. E se ele está contigo, não tem demônio, não tem inveja, não tem circunstância que possa te parar. O céu te respalda. Levante a cabeça, continue orando, continue jejuando, continue buscando. A tua resposta já está a caminho. Deus não te chamou para viver caído. Ele te chamou para ser luz, para ser sal, para ser instrumento dele nessa geração. Então levanta, porque quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos, e Ele não falha.